Olá, meus amores! Como que vocês estão? Estou amando os comentários aí. Voltando por aqui para falar como eu manifestei o meu primeiro apartamento, né? Com a lei da atração. E na época eu nem sabia que eu estava usando a lei da atração. Foi algo assim bem natural mesmo, né? Então, começou, tipo, eu lembro que eu comecei a trabalhar em um salão grande em São Paulo, né? E aí, um dia, uma das manicures lá, que no caso, quando eu entrei nesse salão, eu entrei como manicure. E aí um dia, uma das manicures que era mais antiga lá, não pôde atender em casa uma cliente dela. E aí ela confiou em mim para me mandar no lugar para atender esta cliente nesse dia. E aí, chegando na casa da cliente, eu entrei pela entrada social, né? Que é apartamento 1 por andar. Então, para quem já conhece, tem a entrada social e a entrada de serviço, que eu nem sabia disso. Enfim, entrei e fui pela social. Eu não lembro se eu fui errada ou se eu fui liberada mesmo para entrar pela social, só sei que eu fui pela social. E quando eu cheguei lá no apartamento, era só o apartamento da cliente no andar, né? Era 1 por andar. E aí eu vendo aquilo, eu falei, uau, que legal. Quando eu comprar meu apartamento, eu quero comprar desse jeito. Porque aí eu vou colocar um espelho, algo, tipo um criado, um móvelzinho para colocar né, flores ou bala ou qualquer coisa, né? E aí, ok, isso eu tinha acho que eu tinha 28 por aí, 28, 29. E aí se passou mais sei lá, uns 2 anos, acredito, eu passando em frente a um local que só montava circo lá, que era uma área bem grande assim que tinha numa avenida famosa de São Paulo, assim. E aí eu vi lá aqueles circos e aí eu falei, do nada me veio, eu falei, eu não lembro se eu falei ou eu só pensei, mas foi tipo assim, quando fizerem apartamento aqui, eu vou comprar. Eu lembro que eu tava de táxi nesse dia, tava indo dançar. Tava indo em um local lá próximo dançar. Sempre ia de domingo. Nessa época eu ia menos assim, eu ia sábado e domingo. E aí, ok. Aí passaram-se, acredito que mais uns 5, 10 anos, não tenho muita ideia assim de tempo. E aí eu vi, tipo, em janeiro de 2010, tava lançando apartamento nesse lugar, né, que eu falei. E aí, e antes até, né, antes até de eu entrar no salão, nesse salão que eu tava, só voltando um pouco, eu lembro que eu ia visitar, às vezes, empreendimentos, né,
esses lançamentos. Eu lembro que tinha um em frente ao salão que eu trabalhava, que era um salão menor, assim, bem pequenininho mesmo, de bairro. Tinha 2 ou 3 cadeiras. E aí eu chamava o meu amigo, né? Vamos visitar o apartamento X. Eu lembro que uma vez a gente foi em frente ao salão. E aí o corretor perguntou quanto que a gente ganhava, e se a gente ia comprar junto, e o meu amigo morrendo de medo. Ai, eu ficava chutando o pé dele embaixo da cadeira, tipo assim, o corretor não sabe quanto que você ganha, você não precisa ficar com medo, né? Finge ir lá, fica, né? Se mantém na postura como se você tivesse o dinheiro para comprar. Aí eu falava, sim, nós vamos comprar nós dois juntos, imagina. Eu lembro que nessa época eu era manicure nesse salão, e a mão era tipo R$ 5. E pra fazer o pé era 7. Imagina. Quando eu lembro que esse apartamento, não sei, tava na média de 200 mil, que pra gente era muita coisa, né? Imagina, uma mão, 5 para 7. Mas enfim, eu tinha super coragem, ia, fingia que tipo eu tinha o dinheiro e eu não tinha medo de ir. Aí voltando lá pro lançamento, né, que eu cheguei, tava no shopping em frente a esse local, e vi uma plaquinha lá que iam começar a fazer prédios no lugar lá que eu tinha falado um tempo antes que eu ia comprar. E aí eu peguei o telefone e tudo e mandei mensagem no chat, aí perguntei a menina falou, tá lançando, sim. E aí eu falei, quanto vai ser? 400 mil. Isso foi em janeiro de 2010. Aí eu falei, tá, tchau, tudo bem, obrigada, né? Falei, meu Deus, que caro, né? Nessa vez aí que eu fui perguntar o valor, né? Já me travou, né? Aí, enfim, aí passou, mas ela guardou meu telefone. Mas aí passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Foi em junho, teve uma discussão com a menina que eu dividia apartamento. A gente dividia apartamento já há 8 anos. Mas aí ela teve lá um descontrole emocional e aí foi uma briga assim bem feia. E aí eu peguei, fui trabalhar, eu fui a pé. E era de casa, para ir a pé dava tipo 1 hora andando. Mas eu fui andando a pé porque aquele negócio mexeu muito comigo, porque ela falou palavras muito fortes. E aí eu fui a pé, né, para dissolver aquela nhaca e não chegar e passar isso para os clientes, né? Aí voltei a pé. No outro dia eu fui a pé de novo e pensando no que fazer, porque falei, não dá para continuar, né, dividindo apartamento com ela depois dela ter falado todas essas barbaridades. E aí, com uma semana, eu passando em frente a um hotel, eu lembro que eu estava guardando um dinheiro para ir viajar. E até por isso que teve essa briga, porque ela usava meu cartão, meu cheque, e nessa época eu tinha falado que não ia mais usar, enfim, aí acabou tendo essa briga aí porque ela estava meio que chateada porque eu não estava emprestando o meu cartão. Mas aí eu cheguei, voltei para casa e falei, olha, vou sair, você vê aí se tem alguém para dividir com você, se tem alguém para colocar o apartamento no nome, porque estava no meu nome e tudo que tinha no apartamento era meu, mas nunca estava bom para ela. Enfim, aí ela,
não sei, você tá se vingando, blá, 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 enfim. Mas eu saí do mesmo jeito. Vendi tudo que tinha no apartamento, só na parte da cozinha, que eu deixei pra ela, que eu deveria ter vendido também. A parte do banheiro, cozinha, tudo, eu deixei pra ela, que ela nem agradeceu. Enfim, e aí, nisso, a corretora lá, né, de Janeiro, entrou em contato comigo. Ah, oi, tudo bem? Eu lembro, sou a fulana, você entrou em contato comigo em janeiro e você perguntou sobre o apartamento, aí era uma sala comercial. Eu falei, gente, nem era apartamento, mas eu nem me liguei nisso. Que, tipo, se fosse apartamento seria mais caro ainda, né? Mas aí eu nem me liguei nisso. Mas ela foi inteligente. Aí ela falou assim, eu não vou te falar o valor. Vem, vamos fazer uma reunião, eu vou fazer um fluxo de pagamento para você. Você vai ver se você consegue pagar e aí a gente manda as suas condições para a construtora, para ver se aprova. Aí, ok, fui, encontrei com ela, marquei esse café e tudo. E com isso, estava procurando outros lugares já para alugar, porque até então eu estava num hotel, né? Que eu ia ficar um mês. E aí, acabou que uma outra corretora falou que iria me ajudar a comprar um apartamento. Aí fomos lá e vi um apartamento, aí eu vi, era 13º andar, era meio alto, eu nunca gostei muito de altura, muita altura, assim, era até o 5º no máximo. Mas ali no, tipo, como eu já falei para vocês em outros vídeos, no meu mapa astral eu tenho muita água, então eu acabava falando não inconsciente ali para as pessoas, falando sim, né? Ah, sim, vamos ver, e aí... E sendo que eu sempre falei para mim mesma, para todo mundo que perguntava, que quando eu fosse comprar meu apartamento, eu ia comprar novo, tipo, zero bala, que ninguém nunca tivesse morado. Mas quando a gente entra um pouco do automático, e dependendo de como que é o seu mapa, se tem mais água, mais terra, mais ar, você acaba indo pelo que os outros te induz a fazer. E aí, enfim, eu fui aí, vi o apartamento, aí gostei, nananã, e dei toda a documentação lá nesse outro apartamento, que era, acho que 50 metros. Aí, quando eu já estava com todos os meus documentos, deu cheque, tinha a entrada, tudo. Eles falaram, não vai poder agora, porque esse apartamento está lá no judicial, está resolvendo algumas questões. Você pode esperar mais 2 meses? Eu falei, ok. E aí, com isso, a mesma corretora desse apartamento que, ela falou, em vez de você alugar, você compra, é melhor. Aí ela tinha um apartamento pequeno para alugar e ela não queria fazer contrato, porque ela estava vendendo, na verdade, tinha um apartamento para vender. Ela até perguntou, você não quer comprar o meu? Mas a região não era uma região que eu queria. Falei, não, para mim não serve, ficava muito longe do meu trabalho, enfim. Ela falou, mas então você aluga lá por esses 2 meses, que você vai ficar esperando o outro liberar, porque esse outro era na mesma rua que eu morava, dividiu o apartamento com a minha colega lá. E aí, acabou que fiquei esperando, né, esses 2 meses. Aí quando deu os 2 meses, os donos lá do apartamento, porque era de herança, vieram falar que ia aumentar
30 mil. E com isso, lembra que eu tinha feito já a reunião com a outra pessoa, tava lá minhas papeladas, dá para ser ver se tava tudo certo, se eu conseguia, né? Aí, enfim, quando eles falaram que ia aumentar 30 mil a mais do apartamento, desse daí, que já tinha sido aprovado e tudo, eu tive que ficar esperando 2 meses, falei, não, devolve meu cheque, devolve meus documentos, eu não quero, porque esses 2 meses não foi porque eu não estava tudo em ordem, sim vocês. E aí eles não quiseram mesmo, falaram, então tá bom, devolveu o cheque, devolveu tudo. E aí a outra corretora lá me ligou e aí me falou, ó, seus papéis foram aprovados aqui, isso foi já final de agosto. E ela falou, no pré-lançamento, que vai ser em setembro, aí nós vamos lá. Mas antes disso, ela ainda me levou em outros apartamentos, né, para ver se eu queria escolher logo antes, porque eles não querem perder venda, né? Mas o importante é vender. Aí me levou, mas não consegui. Isso eu entendo que é porque o universo já estava ali trabalhando, fez todo, seguiu o meu desejo lá do começo, né? E aí, ok, aí teve o pré-lançamento, que foi em setembro. Aí fui ver lá o mobiliado, aí o mobiliado eram 2 por andar, né? Aí abriu o elevador ali, tinha 2 por andar. E era o menor lá nesse condomínio, tinha esse e tinha o maior. Mas eu nem quis saber do maior, quis saber do que eu podia pagar ali, que ela falou, esse vai ser X, você vai conseguir, né? Eu falei até o 3º andar. Aí, ok. Só que na hora que você entra, quando teve o pré-lançamento, eu cheguei lá, peguei a senha, como eu estava trabalhando, eu cheguei tarde. Eu peguei a senha 300 e pouco para entrar lá na sala e escolher a unidade que eu queria. E nesse pré-lançamento foi tão sucesso assim que quando eu entrei na minha senha de 300 e pouco, não tinha mais apartamento até o 5º andar na torre menor, né, que eu queria. Tinha só no 20º. Aí eu falei pra ela, não, 20º eu não quero. Não consigo, eu tinha medo de altura, né? Eu falei, não consigo morar no 20º. Ela falou, não, mas deixa eu ver aqui, deixa eu falar com o meu supervisor se a sua ficha consegue, a gente consegue no outro, que é 40 metros maior. Eu falei, tá bom. E ali eu tava tendo uma proteção ali do universo, porque tipo assim, nenhuma hora eu perguntei quanto era, nada. Aí ela só falou assim, vai ser um pouco mais caro só que o outro. Aí eu falei, tá bom. E a minha ficha passa? Passa, ok. Aí passou lá, escolhi o 3º andar, né, do maior. Escolhi, deu certo, assinei, passei a noite inteira lá, assinei tudo. Aí foram os seus, tipo, deu certo tudo, lá da entrada, deu tudo. E aí passaram-se 3 anos, quase 2 anos e meio assim. Aí eu falei, vou ligar na construtora pra saber, né,
da chave. Ela já tinha definido lá a chave, mas ela falou que ia aumentar um pouco no decorrer da obra, mas que eu ficasse tranquila que não ia aumentar mais que 8 mil. Eu fiquei tranquila, mas também não perguntei quanto que era o valor total. Enfim, continuei lá pagando, não sei o que, nanana. Quando eu liguei, e a mulher me falou que já estava a chave lá, já estava 50 mil a mais do que ela tinha me falado, né? Que ia ser. Isso, tipo assim, uma semana depois eu tive uma crise, fui parar no hospital, né? Mas até aí também eu não perguntei quanto era o valor total do apartamento. Eu só fiquei ligada na questão da chave, que era um dinheiro que eu tinha que dar ali 5 meses depois, né? Porque o resto eu ia financiar. E aí, ok. Fiquei com isso, passei mal, fiquei um dia no hospital, aí voltei, deu tudo certo. O médico falou que, isso é porque você deve ter tido uma notícia bombástica e você passou mal, e o meu abdômen ficou tipo como se eu estivesse grávida. Mas isso tudo por quê? Porque eu tive acesso ali no como, né? No valor, porque estava tudo sendo ajustado para eu comprar o apartamento. Mesmo eu não tendo esse valor ali, o valor estava sendo. Eu comecei a ganhar mais, eu acabei, depois que eu fechei, nem falei, depois que eu assinei lá, eu fiz um outro curso, eu já não era mais manicure, eu já estava como design de sobrancelha. Aí eu fiz o curso, nesses 3 anos aí, eu fiz o curso de maquiagem também. Então, o meu faturamento, assim, tipo, duplicou, assim, tipo, saltou muito. E como eu sempre fui essa pessoa que sou flexível, né, com todo mundo, com as clientes, assim, para atender, né, eu tinha a minha gerente do banco que eu atendia ela no horário que ela conseguia, então eu atendia ela na minha casa, tipo assim, onde ela conseguisse fazer, eu atendia ela. E aí, quando aconteceu essa questão aí da chave, eu fui e falei com ela, ela falou, não se preocupa, vamos fazer, ver só para aumentar o seu limite no banco, né, aumentar o que você, faturamento, vamos achar uma forma de provar, né, isso. E aí eu fui atrás, tudo que ela mandou fazer eu fiz. E aí, ok, deu certo. Ela falou assim, fica tranquila, então vai dar certo. Aí quando foi pra fazer lá, né, pra dar a chave e tudo, deu tão certo que, tipo assim, foi aí que eu fui saber o valor do apartamento, porque eu tinha pago já com a chave, ia ficar uns 300 e pouco. Mas no total, o apartamento, tipo, 999. Tipo, eu fiquei lá com medo dos 400, entende? Tipo assim, como que eu vou conseguir pagar 400? E aí depois, sem eu saber, eu comprei um negócio de 1 milhão. Olha que, tipo assim, confiando, se aprovou é porque é para eu comprar. E fui só trabalhando e fazendo os valores que ela falou que eu tinha que fazer. Aí, ok, aprovou, peguei a chave, tudo, né? Até então, eu não sabia que o meu apartamento, a entrada social, seria única, tipo, individual, assim.
Aí fui lá, quando peguei a chave, que eu fui lá visitar o meu apartamento, que eu entrei, eu olhei e falei, gente, como assim? É como eu tinha falado, tipo, 15 anos atrás, acredito, tipo, até menos, acho que uns 12 anos atrás que eu tinha falado assim, porque, 12 anos, porque foi com 40 que eu comprei. E, e aí eu falei, eu fiquei assim, sem acreditar. Tipo assim, era entrada única e eu acabei fazendo o que eu tinha falado, né? Que era colocar um espelho lá e usar o móvelzinho, colocar flor, bombons, essas coisas lá. Então o elevador já abria no meu apartamento. E então, tipo assim, e como, por que que eu manifestei isso? Porque na época, eu lembro que nessa época eu estava ali focada só em fazer mais curso, em aprender mais, e mesmo eu estando ali focada nisso, gostava de dançar, eu era mais leve, eu dava mais risada, eu me divertia mais, entendeu? Eu não me preocupava tanto com as coisas, tipo assim, falava, vai dar certo, e dava certo, e ia. E aí, o que que eu tenho de dica, né, nisso? Que quando a gente confia, né, que é igual, se vocês já viram outro vídeo que eu falo sobre o que é, como que você manifesta, tipo, rápido assim, porque tudo já é nosso. E o universo está pronto para entregar para a gente, né? Que é o que os grandes mentores falam aí, e até eu mesmo também nunca tinha entendido essa questão de tipo soltar, né? Que é tipo, eu tô com isso aqui, eu quero isso aqui, né? Então eu já sei. Então o que que eu fiz lá sem saber, sem ter entendimento ainda? Eu falei, eu quero, quando eu comprar meu apartamento, eu quero assim, com entrada única, nanana. Mesmo assim, eu fui lá e escolhi um que tinha mais uma pessoa. Mas o universo já tinha notado meu pedido e eu tinha soltado, né? E a mesma coisa, o local que eu tinha falado que eu queria. O universo tinha notado ali porque eu estava num flow, eu estava indo dançar, eu estava com uma energia de manifestação alta. Então ali eu já manifestei aquilo e foi anotado. E quando eu fui nessa cliente também, eu estava tão feliz ali, porque eu tinha acabado de entrar nesse salão grande e eu não tinha nem noção de quanto seria um apartamento daquele nível. Claro que o que eu comprei não chegava nem aos pés do nível da cliente, mas era um apartamento médio padrão ali, né? O dela é altíssimo padrão. Mas quando eu falei que eu queria igual, o universo anotou. A única coisa que eu errei foi em não ter, como eu, tipo, falei ali o que eu pensei, né, e sonhei, eu não imaginei ele já, tipo, quitado e sendo meu. Tive que ir lá e fazer para pagar. Mas enfim, aí o que que eu quero te falar, que eu já falei no outro vídeo, que é a questão do solta, né? Que aí é você saber que aquilo é seu, já é seu, ninguém pode tirar, não tem como desviar a rota, é seu. Quando você tem o desejo, você tem firme aquele desejo e você tá ali, tem o desejo e solta,
que o soltar eu tô aqui com esse caderno. Se eu soltar, o que você sabe? Você sabe que ele vai cair, certo? Tipo, então, o manifestar é isso, o soltar é saber que vai acontecer. Quando, independente de qualquer coisa, ele vai acontecer, né? Soltei, caiu. Tipo assim, quando eu solto, eu sei que vai cair. E aí o desejo é a mesma coisa. Quando você vem o seu desejo, você tem o seu sonho, você tem que ter essa certeza, a fé, e o soltar é isso, é você ter a certeza que vai acontecer. E em nenhum minuto você pode duvidar. Tipo assim, não tem como duvidar que o caderno vai cair. Se eu soltei ali, ele caiu. E aí, com o seu desejo tem que ser a mesma coisa. Você não pode ficar, mas isso eu não consigo dinheiro, isso eu não sei o quê, isso eu não consigo documento, isso eu não... Não pode pôr dúvida nenhuma. Eu vou ter isso e o universo vai conseguir, o universo, Deus, quem você acredita, vai fazer tudo se encaixar para você ter aquilo, né? Porque, gente, quando eu consegui esse apartamento aí de 999, tipo, 1 milhão, e eu só soube depois que eu fui assinar os documentos do banco que era esse valor, porque quando eu fui ver o financiamento que eu tinha para financiar o resto, eu falei, gente, mas eu paguei X, diminuindo, não seria X? Ela falou, não, mas esse, ele é 40 metros a mais, que era 168 metros quadrados. Ele era esse valor. Eu falei, tá, tipo... Se não já tivesse ali com tudo aprovado, com tudo isso aqui, eu ia auto-sabotar o negócio, entende? Então, eu não saber o valor foi uma proteção ali para eu ter aquilo, porque como os 2 primeiros lá, eu só desejei, eu não fiquei pensando no como, no que fazer, em nada. O universo é dela já, vamos entregar, fazer de tudo para entregar para ela. Tanto é que todas as outras coisas que eu fui não deu certo, sendo que era tipo assim 1/3 do valor, os outros que eu fui ver. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te feito pensar aí, tenha te ajudado a você seguir uma nova linha de raciocínio e entender de uma vez por toda essa questão do soltar, que é muito, muito importante, ok? Um beijo no seu coração, muita paz aí para você e alegria, né? Coloca uma música aí, vai dançar, faz essa alegria tá aí com você o tempo todo para você ter muitas manifestações. E vai me contando aqui nos comentários se você manifestou alguma coisa depois de entender essa questão do soltar. Faz um teste com uma coisa pequena aí que você tem o desejo e me conta, ok? Beijo e até a próxima.